Nós vivemos num tempo, irmãos, que nós temos acesso a muita informação, nós vivemos num tempo que nós temos acesso à palavra de Deus, nós vivemos num tempo que nós temos acesso a muitas pregações, nós vivemos num tempo que nós temos acesso a muitas informações. E nós conhecemos muito as coisas. E conhecer, irmãos, conhecer não gera intimidade. Conhecer gera familiaridade. E eu estava pesquisando sobre isso, dentro desse texto que nós vamos ler, como muitas vezes, ao invés de estarmos gerando intimidade com Deus, nós estamos gerando familiaridade. Conhecer alguém, participar do círculo da vida de alguém, não nos faz íntimo dessa pessoa. A intimidade, ela vem com o tempo, a intimidade vem com investimento, a intimidade vem com renúncia. Quantas amizades, irmãos, que eu tenho, que eu preciso renunciar. Eu preciso falar, não vou olhar isso, porque essa pessoa é minha amiga. Eu preciso suportar essa falta dela, eu preciso suportar essa carência dela, eu preciso suportar essa falha dela. Porque a intimidade faz isso. Quem é casado aqui sabe disso. O casal, ele para suportar o peso da intimidade, ele precisa abrir mão de muita coisa, né? Os maridos precisam abrir mão de muita coisa, as mulheres precisam, as esposas precisam aprender a abrir mão de muitas coisas, porque a intimidade, ela vem com renúncia. A intimidade, ela traz sobre si um peso, uma responsabilidade. A familiaridade, não. A familiaridade, a gente vem, fala oi, manda beijinho de longe. Às vezes a gente fala até te amo, estamos junto, e só. Quantas vezes o nosso relacionamento com Cristo tem gerado familiaridade, ao invés de gerar intimidade? E essa semana eu estava ouvindo sobre isso, e um pregador falou uma frase que ficou guardada no meu coração. A familiaridade gera incredulidade, e a intimidade gera fé. Você já viu aquela pessoa que conhece muito? Fala aí uma pessoa conhecida. Vamos para a Bíblia. Por exemplo, se eu falasse com você sobre Paulo. Quem foi Paulo? A gente sabe de cor e salteado quem foi Paulo, o grande apóstolo, né, o fundador das igrejas, o cara que perseguia, o nome dele era Saulo, ele estava indo para Damasco, ele recebeu carta, Gamaliel que ensinou ele. Nós sabemos tudo sobre a vida de Paulo, mas isso não gera em nós intimidade. Quem aqui já falou com Paulo? Quem aqui andou no círculo, passou as aflições junto com Paulo? Ninguém. Nós temos familiaridade com as coisas, e muitas vezes vir ao culto domingo de manhã, vir ao culto domingo à noite, gera em nós, vir à igreja, gera em nós uma familiaridade, e o conhecimento deste século tem trazido esse sentimento para dentro da igreja. Nós conhecemos tanto, nós conhecemos os versículos de cor, já tornou tão comum que nosso relacionamento com Cristo virou algo comum. Eu vou à igreja de manhã, eu vou ao culto à noite, eu leio de vez em quando eu lembro, né? O pastor tem falado sobre isso, a igreja Deus tem nos despertado, irmãos, para isso. Olha a urgência de Cristo. Ter que falar novamente para os seus filhos aquilo que nós já sabemos com relação a jejum, com relação à oração, com relação à leitura da Bíblia, com relação a se inclinar, a se debruçar sobre as coisas de Deus. Por quê? Porque nós não fazemos. Nós sabemos que existem todas essas coisas e que elas são necessárias, mas elas se tornaram tão familiares que a gente passa. É jejum? Te amo. É oração? Estamos juntos. Mas fazer, se debruçar, ter um tempo para aquilo, a gente não faz. E a gente passa a vida, não só nós aqui da comunidade César, a igreja de uma forma geral, nós temos caminhado, irmãos.
Essa semana, eu participo lá do grupo das crianças, a Débora colocou lá um videozinho, quem está lá no grupo viu, do Theo. E as crianças, a gente precisa, o pastor já pregou sobre isso aqui, a gente precisa estar preocupado, porque existe uma geração que está se levantando que não conhece a Deus. Eu não estou falando dos nossos filhos que estão sendo criados na igreja. Eu estou falando do mundo, uma geração que não conhece a Deus, uma geração que, até pelo contrário, tem aversão a Deus, as coisas de Deus, tem aversão à igreja. E nós precisamos preparar, irmãos, uma geração forte, porque essa geração será enfrentada pelos nossos filhos, nossos netos. Amém? Talvez eu e você não estejamos aqui para enfrentar essa geração incrédula que está se levantando, mas nossos filhos estarão. E nós precisamos, irmãos, estar atentos para isso, porque nós somos espelho para a próxima geração. Se nós não os incentivarmos a orar, se nós não mostrarmos a ele o caminho certo, eles também não o farão. E essa semana o pastor Adalberto chegou com um biscoitinho lá em casa, um pacotinho, e o Micael ficou todo animado e tal, e eu falei assim, eu quero um também. Tinha uns pacotinhos dentro do pacote, e aí eu falei assim, tem que ter 2, um para mim e um para você. E brincando com ele. E ele parou no meio da cozinha, botou as mãozinhas assim e falou, papai do céu, faça ter 2 pacotinhos dentro do pacote. Ele ficou em casa, estava esperando o pastor Adalberto. O pastor Adalberto veio cedo para a reunião, ele teve febre essa madrugada, mas já foi liberada a cura sobre ele, não é nada demais. E antes de dormir, nós estávamos orando, eu orei por ele e falei, Senhor, tira a febre, a tosse, que ele está com uma tossinha. E ele me catucou e falou, mamãe, eu estou espirrando também. Nós precisamos, irmãos, ser espelho para essa geração, porque eles que estarão na linha de frente, para a próxima geração que está se levantando no mundo, que além de não conhecer a Deus, terá aversão à igreja. É isso que está sendo incutido nessa geração. E como nós vencemos isso? Como nós vencemos esse tempo difícil? Porque é difícil para mim, é difícil para você. A gente tem o nosso dia a dia, nossos afazeres, nós temos as nossas tarefas. Sim ou não? Nossa vida corrida, todo mundo tem. Todos nós, se nós fôssemos falar aqui, todos nós temos as nossas desculpas. Nossa vida corrida. Mas eu sempre penso nessa parábola. Quando ele achou um tesouro, ele foi, vendeu, abriu mão de tudo que ele possuía em favor daquele tesouro que ele havia encontrado. Mateus 13, se você for ler, tem várias parábolas lá, e tem inclusive a do tesouro escondido. Mas vamos ler. Cantares 1, versículo 13. Eu vou ler aqui, tá bom? O meu amado é para mim como uma pequenina bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. Amém? Eu não sei se aí na sua Bíblia você foi suprida aí a palavra noite, por isso que eu li essa versão a NVI, porque em algumas versões não existe essa palavra noite. E eu fiquei pensando sobre isso, irmãos, sobre esse tema, uma frase, sabe? Virou aquela chave, sabe? Quando você está lendo, quando você... E o Espírito Santo, é isso aqui, é aqui, vai por aqui, eu quero falar aqui. Eu fiquei pensando sobre isso. Quarta-feira o pastor comentou sobre o culto dessa manhã, e eu falei, não, eu acho que essa palavra foi para mim, foi pessoal. E eu fiquei orando, eu fiquei numa luta a semana inteira com relação de quarta-feira para cá sobre o que falar, sobre o que pregar. E o Espírito Santo só ministrava esse versículo,
ao meu coração. E eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. A primeira coisa que essa noiva, que essa mulher que ama o seu amado, que representa, que nos representa, a Sunamita, no livro de Cantares, ela está nos representando a noiva de Cristo, amém, queridos? Ela vai falar assim, olha, o meu amado é para mim. Ela está expressando, ela está declarando que ela tem uma visão pessoal. Ela tem uma visão do que o noivo é para ela. É uma visão que ela construiu com seu relacionamento com o seu amado. Quantas vezes, irmãos, porque não temos um relacionamento com Cristo de intimidade, nós não conseguimos construir uma visão do que Cristo é para as nossas vidas. Fato é que se eu perguntar a você o que Cristo é para você, você vai dizer tudo. Que Cristo é para mim? Tudo. Esse tudo, muitas vezes nós não conseguimos limitar, chegar ao que de fato Ele representa. Então, quando eu amplio, quando eu declaro que Cristo é tudo, Ele acaba sendo nada, porque eu não consigo definir com exatidão o que Ele representa para a minha vida. Ela está declarando que ela tem uma particularidade, uma visão particular. Ela não tem uma visão do grupo, ela não tem uma visão de alguém que contou um testemunho, ela não tem uma visão de alguém que falou alguma coisa, ela não tem uma visão de uma pregação que falaram para ela. Não, ela se debruçou, ela leu, ela estudou, ela viu, ela tem intimidade com o seu noivo, ela conhece ele, ela conhece o cheiro, ela conhece o que gosta, ela conhece o que não gosta, ela conhece como ele anda, ela conhece como ele se veste, ela tem uma visão particular dele. Como essa mulher, como essa noiva construiu essa visão? Através da intimidade. Só a intimidade, irmãos, nos faz conhecer e ter uma visão particular. Vocês conhecem o pastor Adalberto aqui, mas quem conhece a intimidade dele sou eu. Quem sabe que gosta, que não gosta, quem sabe quando ele está ficando bravo, quem sabe quando ele está tranquilo, quem sabe quando ele não está bem, sou eu, só de olhar, só de passar. Porque a intimidade nos faz ter uma visão particular da pessoa da qual nós nos aproximamos. Amém, queridos? E sem essa visão particular, sem essa visão pessoal, é impossível, irmãos, caminharmos com Cristo. A gente está aqui na igreja, nós oramos, nós lemos a Bíblia, é responsabilidade dos pastores, do pastor, ter uma palavra de Deus para a sua vida. Nós estamos aqui, nós temos que nos reunir aqui, porque isso faz parte de uma vida cristã saudável. Amém, queridos? Mas outro dia eu estava ali, num momento de oração, no meu cantinho, e eu estava orando fervorosa, porque quando a unção vem, eu começo a orar, eu começo a falar, eu me lanço. E eu estou orando. E Deus falou assim comigo, você já percebeu que você agora só ora assim? E eu... Senhor, nos abençoa, abençoa as famílias. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, todos nós que estamos aqui, estamos te buscando. Senhor, abençoa a tua igreja. Senhor, cada um que entrou aqui nessa noite. Isso é aqui. Mas quando eu estou lá em casa, eu também estou orando pela igreja. Senhor, abençoa a igreja. Senhor, cada família. Pai, no nome de Jesus. E Deus me sinalizou. A familiaridade nos faz ter experiências em grupo. A gente sai do individual, a gente sai da intimidade para participar da intimidade dos outros. É o que o outro está precisando, é o pecado do outro que precisa ser perdoado, é a família do outro que precisa ser abençoada. E nós saímos, irmãos, do nosso lugar secreto. Nós abandonamos a conversa com Cristo, com o amado. Qual relacionamento, irmão, sobrevive sem intimidade? Qual casamento sobrevive sem intimidade? Qual, irmãos? Nenhum.
A Sunamita está nos ensinando que sem intimidade não é possível manter um relacionamento sadio com o amado. Sem intimidade não é possível manter um relacionamento saudável. E se você for ler o texto, irmãos, é muito bom servir, é muito bom, é necessário servir, porque Deus derrama sobre a nossa vida, para que possamos derramar sobre a vida dos outros. É isso que Ele fala para a mulher no poço: fluirão rios de águas vivas do seu interior. Mas nós precisamos entender, irmãos, que sem a intimidade, sem receber de Cristo, nós estaremos aqui, nós estaremos servindo, nós estaremos pregando, nós estaremos ministrando, nós estaremos fazendo tudo, mas por familiaridade, porque alguém chamou, porque o pastor colocou um anúncio aqui, porque teve um convite. Mas lembra como nós falamos no início? Não foi movido no meu espírito. Eu não recebi dele. Eu não tive intimidade suficiente para ouvir dele. E quando eu não ouço dele e faço, aquilo se torna um peso, aquilo se torna um fardo sobre a minha vida. E se você for ler o texto, é assim que ela se apresenta para o noivo. Eu estou cansada. Se você for ler o primeiro capítulo de Cantares, lá do início, ela vai dizer: eu estou cansada, eu estou estressada, eu tomei conta, meus irmãos me colocaram para cuidar das suas vinhas e as minhas próprias vinhas eu não cuidei. Sabe o que ela está falando? Eu servi a todo mundo, mas ninguém me serviu. Quantas vezes nós estamos fazendo as coisas na casa de Deus por familiaridade, porque alguém falou, porque é bonito, porque alguém faz, mas aquilo se torna um peso para a minha vida. A gente acha que está servindo a todo mundo, mas ninguém está nos servindo. E aí o noivo trata, o noivo cuida, o noivo ama, o noivo atende, o noivo ensina. E ela chega nesse versículo: meu amado é para mim. Aí você vai ver Jesus lá em Mateus capítulo 16, ele está com seus discípulos, ele pergunta assim: e o que é que as pessoas estão pensando a meu respeito? Ah, que o senhor é Cristo, que o senhor é um profeta, que o senhor é Elias. Tá, e vocês? O que é que eu sou para vocês? O meu amado é para mim. O desejo de Cristo é despertar em nós uma visão íntima, pessoal e intransferível. Não adianta, irmãos, eu falar para você o que Cristo é para mim. Você tem que ter a sua visão pessoal do que Cristo representa para a sua vida. E se isso não nascer de um desejo profundo do nosso espírito, nós nunca sairemos dessa posição de sermos familiar, de conhecer, de gostar, de achar legal, mas nunca participar das virtudes do reino de Deus. Salmo 18, Davi ele está falando, ele inicia o salmo falando do que Deus é. É bíblico, é o que está na Bíblia. Ele é rochedo, ele é torre, ele é Senhor, ele é poderoso. Vê se não tem a ver comigo e com você. Davi ele inicia o texto, Salmos 18, falando sobre o que Deus é. E aí ele começa a falar sobre um tempo de adversidade. Cordéis de morte me cercaram, laços do inferno se apoderaram de mim, angústia de morte vieram sobre mim. E ele vai falando. Depois disso, irmãos, Davi ele começa a declarar uma visão pessoal e particular que ele tem acerca de Cristo. Ele começa a... Tem uma expressão, pessoal que gosta aí de filme de ação, de filme de heróis, ele fala assim: Deus abriu o céu e desceu, montou na asa de um querubim, desceu. Aí ele fala assim: das suas narinas saía fumaça e o seu corpo se acendia como brasa. Pensa num negócio desse, pastor. Pensa numa criatura que solta fumaça pelo nariz e o seu corpo se acende todo em chamas. Sabe o que Davi está falando?
essa situação pode me prender, mas essa situação não pode prender o Deus que eu sirvo. Nada pode prender o Deus que eu sirvo. Eu conheço Ele, eu sei o poder que Ele tem. Eu tenho intimidade com Ele o suficiente para enxergá-lo como Ele é. É isso que a Sunamita está falando. O meu amado é para mim. Aí ela continua. É como um saquetel, um saquinho de mirra. Irmãos, literalmente as mulheres daquela época, elas usavam um saquinho de mirra para perfumar. Elas colocavam no pescoço pendurado para ficarem perfumadas. Mas não tem a ver, nem literalmente tem a ver com isso, porque ela está se referindo ao seu esposo, ao seu amado. Mas a mirra na Bíblia ela tem um significado muito interessante. Êxodo 30, ela vai falar que a mirra faz parte do óleo da unção. Jesus, ele recebe mirra no seu nascimento e Jesus recebe mirra quando ele morre. A mirra, ela tem o poder de curar. A mirra, ela é usada com fins medicinais. E a mirra também, ela é anestésica. Então, no nascimento de Jesus, Jesus recebe a mirra apontando para a cura que a manifestação de Cristo traria para o mundo. E na sua morte, ele recebe a mirra que Jesus recusou, manifestando o poder anestésico. Eles tentaram dar a mirra a Jesus como anestésico, por isso Jesus recusou, porque ele sabia que ele precisaria passar por aquele processo. Ela fala assim, é como um saco de mirra, um saquinho de mirra, que eu coloco no meu pescoço e ele passa a noite. Todas as vezes que a Bíblia falar sobre noite, ela está falando sobre um tempo de aflição, ela está falando sobre um tempo difícil, ela está falando sobre um tempo de escuridão, ela está falando sobre um tempo de trevas, de situações que humanamente nós não conseguimos vencer. Amém? Por isso o salmista vai dizendo no Salmo 30, o choro pode durar uma... E a gente vê algumas brincadeiras na internet dizendo, Senhor, mas não era só uma noite? Porque tem muito tempo. Essa noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. O que essa noiva está dizendo é que ele, esse amado, essa pessoa que ela tem intimidade, é tão importante para a vida dela, que nos momentos difíceis ele se torna um bálsamo, ele se torna cura, ele se torna algo poderoso que a faz passar por aquela noite, por aquele tempo difícil, que a faz vencer as adversidades da vida, que a faz entender porquê do processo, porque muitas vezes nós passamos, mas não entendemos. E eu falei sobre isso pela manhã, pensando nessa palavra, eu falei, quantas vezes nós estamos passando pela vida apagando incêndio? Sim ou não? Porque todos nós temos as nossas noites, todos nós temos os nossos momentos de adversidade, todos nós temos as nossas dificuldades, sim ou não? E quando nós não entendemos, e quando nós não temos a unção do Espírito sobre a nossa vida, como bálsamo, como alívio, como amigo, como ajudador, como consolador, como professor, nós não conseguimos e nós passamos. Nós passamos, irmãos, mas não aprendemos, não entendemos, e por isso nunca estamos aptos a ensinar. É aquela igreja que só aprende. É aquela igreja que domingo após domingo vem e é ministrado, vem e as mesmas pessoas recebem, e as mesmas pessoas são ensinadas, e as mesmas pessoas são ministradas, mas elas não se dispõem ao ID, elas não se dispõem a fazer, elas não se dispõem a viver aquilo que Deus tem preparado para a vida delas. Por quê? Porque a sua noite, ela nunca termina, o seu momento de aflição nunca termina. Aquilo que não aprendemos, nós não conseguimos fechar o ciclo, irmãos. Quando nós vivenciamos uma adversidade na nossa vida que nós não entendemos, a gente revive aquilo eternamente.
É como uma pessoa que é molestada na sua infância. Ela pode ter 50, 60 anos, não está sendo molestada, mas ela revive as mesmas sensações. Por quê? Porque ela não consegue entender por que ela passou por aquilo. Quando nós não entendemos o processo, nós revivemos o processo eternamente. Quantas vezes, porque não temos essa intimidade com o Espírito Santo, não conseguimos entender as nossas noites. E ela fala, ele passa a noite comigo. Ele passa a noite junto a mim. Ele passa nos meus momentos de aflições. Ele passa nos meus momentos de necessidades. Ele passa nos momentos de que eu estou completamente indefesa. Ele passa comigo. Aí Davi vai falar assim, Salmo 18. Deus derrotou os meus inimigos que eram mais fortes do que eu. Quantas vezes a gente se acha muito bom, irmãos, porque a gente serve a Cristo desde a época de Noé e a gente não precisa mais orar, jejuar, ler a Bíblia. Aí Davi vai falar assim, ele derrotou os inimigos que eram mais fortes do que eu. Tem coisa que é mais forte do que você e que talvez você ainda não tenha vencido porque você ainda não chamou o noivo. Você ainda não tem uma visão particular e pessoal do que o noivo é para a sua vida. Existem situações que não conseguiremos vencer, irmãos. Sozinhos nós não conseguiremos vencer, por mais que sejamos muito bons naquilo que fazemos, por mais que tenhamos um grau de instrução muito bom, por mais que a nossa conta bancária seja muito boa. Existem situações que só através da instrumentalidade do Espírito Santo de Deus conseguiremos vencer na nossa vida. E quantas vezes nós vivenciamos coisas da nossa vida e vira e mexe, aquilo volta. É ciclo vicioso que fala. E volta. E às vezes a gente não entende. É porque estamos tentando vencer sozinhos. Quantas pessoas que nós conversamos que não conseguem vencer vícios, que não conseguem vencer suas limitações, que não conseguem vencer a sua incredulidade, que não conseguem... Irmãos, quantas pessoas que tentam vencer através das habilidades humanas. Elas querem entender, elas querem ter a sensação de, eu consegui. Mas existem situações na nossa vida que só quando nós chamarmos o noivo, ela fala assim, o meu amado é para mim como um saquinho de mirra que passa a noite comigo entre os meus seios. Você já foi a um lugar, irmãos? Você já foi a um lugar que... um banco, enfim, uma repartição pública, que tem uma porta escrita assim, acesso restrito. Alguém já viu isso? Acesso restrito. Ela está falando assim, ele passa a noite entre os meus seios. O seio de uma mulher é um lugar restrito. É um lugar de mais profunda intimidade para o casal. Ela está falando assim, eu coloco ele entre os meus seios e ali ele passa a noite. A Sunamita está falando de um local restrito, que ninguém tem acesso. Ninguém tem acesso, mas o noivo tem. Ela está dizendo que ele pode ver a porta fechada, mas ele entra e sai a hora que ele quer. Ela está dizendo que ele é uma pessoa autorizada para estar naquele lugar onde ninguém vai, onde ninguém... Quantas vezes nós servimos a Deus, mas nós temos restrições com Deus. Não, isso aqui é o meu pecado de estimação. Não, isso aqui eu estou sentindo assim. Isso aqui eu quero desse jeito. E nós restringimos o acesso de Deus às nossas vidas, sim ou não? Quantas vezes, irmãos, Deus deseja fazer, Deus deseja atuar, Deus deseja mover através das nossas vidas, mas nós restringimos o acesso de Deus.
Porque nós não temos uma visão do que Deus é para a nossa vida. Aí, o cego, ele está no caminho de Jericó, ele começa a falar assim: Jesus, filho de Davi. O que ele fala? Jesus, filho, o homem é cego, ouviu um burburinho, quem é? É Jesus, está passando aí, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus manda chamar ele. Irmão, quando nós temos visão, quando nós temos clareza de quem o noivo é para nós, nós ouvimos dele: pede-me o que quiseres. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Então veja. Por que Bartimeu enxergou? Porque ele tinha uma visão clara de quem Cristo era. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí os discípulos falaram assim certa vez: despede ela vem gritando. Ela está gritando aí atrás. Aí chega a mulher Cirofenícia e fala assim: a minha filha está endemoniada em casa, o senhor pode curar. Aí ele fala assim: não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Mas até os cachorrinhos comem da migalha das mesas que caem dos seus donos. Aí Jesus fala assim: então tá, vai lá, tua filha está curada. Ela tinha visão e clareza de quem Cristo era, do recurso, onde ela podia buscar o recurso. Quando nós temos a visão clara de quem Cristo é para as nossas vidas, não há impedimento, não há barreira, não há nada que possa impedir o agir de Deus. Aí, Saulo está indo para Damasco. Aí Jesus se apresenta a ele e ele fala assim: quem és, Senhor? Irmãos, quando nós não conhecemos a verdade de quem Cristo é, nós fazemos coisas terríveis, irmãos. E temos a capacidade de dizer que estamos fazendo porque Deus mandou. E isso acontece dentro da igreja. Isso acontece com pessoas que abrem mão dos seus ministérios. Isso acontece com pessoas que saem das suas igrejas fazendo estragos terríveis, porque elas dizem: Deus mandou. Aí Saulo, ele está perseguindo, ele está correndo, ele está matando. E sabe o que ele está falando? Deus mandou. Aí quando Jesus se apresenta para ele, ele fala assim: quem és, Senhor? Precisamos urgentemente ter uma visão clara de quem Deus é para a nossa vida. Ele está se apresentando à mulher no poço. Aí ele fala assim: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem te pede água, tu lhe pediria. Sabe o que ele está falando? A mulher está se sentindo ali, porque Jesus se apresentou pedindo água. A mulher está se sentindo: poxa, ele vem aqui me pedir água. Aí Jesus, quantas vezes, irmãos, nós ministramos na casa do Senhor, nós fazemos a obra de Deus, e nós sentimos um fardo, nós sentimos o peso. Por quê? Porque nós nos sentimos usados. Eu falei com fulano não fez. Eu orei por fulano, não adiantou nada. Sim ou não? Aquela mulher está assim: eu não tenho, eu vim tirar água para mim. Porque primeiro eu, e depois eu novamente. E se sobrar um tempinho, eu de novo. Aí Jesus falou para ela assim: se tu conheceras o dom de Deus. Falta de conhecimento de Deus, irmãos, nos faz perder bênçãos tremendas, nos faz perder coisas incríveis que Deus tem preparado para mim e para você. Se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem te pede água, tu lhe pediria e ele lhe daria águas vivas que fluiriam do seu interior. Profetiza esses ossos, Ezequiel. Poderão esses ossos, Ezequiel, viver, Senhor? Tu sabes. Irmãos, existe um conhecimento de Deus que nós ainda não acessamos. Sabe por que não acessamos? Porque confiamos naquilo que conhecemos. Confiamos na familiaridade que temos das coisas de Deus. Confiamos na familiaridade que temos de estar aqui no domingo de manhã e saber que vai ter uma palavra, e saber que vai ter um louvor, e saber que vai ter uma oferta, e saber que eu vou embora.
e acabou o meu serviço, e acabou a minha comunhão, e acabou a minha intimidade. Quarta-feira, se der, eu volto. Existe algo de Deus que nós ainda não acessamos, e não acessamos porque a nossa família... Jesus, Evangelho de Lucas 6, se eu não me engano, Evangelho de Lucas 6, ele volta até a sua cidade de Nazaré e ele fala, a Bíblia fala assim, que as pessoas da cidade começaram a falar assim, não é esse Jesus? Não é esse o filho do carpinteiro? Filho da Maria? Não é irmão do Tiago? Não é ele? Filho de José o carpinteiro? Aí a Bíblia diz assim, e Jesus não pôde fazer. Preste atenção na palavra que a Bíblia usa, que a palavra de Deus declara. Ele não pôde fazer. Não é que ele não quisesse fazer. Ele queria fazer, mas ele não pôde fazer. Porque a familiaridade que aquelas pessoas tinham com Jesus gerou incredulidade no coração delas. E elas falaram assim, como é que pode esse aí, que é filho do carpinteiro, fazer alguma coisa? Aí Maria e Marta perdem Lázaro, morreu Lázaro. João, capítulo 11. Lázaro morreu. Aí Jesus fala assim, eu vou ressuscitar. O que Jesus falou? Eu vou ressuscitar. E Jesus está voltando. E se passaram 4 dias. E quando Marta e Maria vai encontrar com Jesus, o que elas falam? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A familiaridade faz a gente encarcerar Jesus nas nossas expectativas, irmãos. E quando ele não atende às nossas expectativas, foge do que é familiar e a gente recua. Elas conheciam, a Bíblia diz que eles eram amigos, que Jesus frequentava a casa delas, era amigo de Lázaro. Aí elas falaram assim, o Senhor tinha que estar aqui, porque se o Senhor estivesse aqui, nós não estaríamos passando por esse tempo de noite, por esse tempo de escuridão. Quantas vezes nós passamos pelas nossas noites, pelos nossos momentos difíceis, e nós falamos assim, Senhor, será que o Senhor está aqui mesmo? Porque se o Senhor estivesse aqui na minha vida, eu não estaria passando por isso. A gente fala e lê a Bíblia e olha as coisas da Bíblia e a gente fala assim, poxa vida, como é que essas meninas fizeram isso com Jesus? Elas não conheciam Jesus, elas conheciam Jesus ao ponto de ser familiares a Ele. Ah, Jesus eu conheço, Ele vai lá em casa de vez em quando. Mas quando elas passaram pelo momento de dificuldade, elas falaram, o Senhor não estava aqui. Quantas vezes passamos pelos nossos momentos de noite e essa noiva ela está falando, eu tenho meus momentos de dificuldade, eu tenho meus momentos sombrios, eu tenho as minhas adversidades, mas sabe o que eu faço? Eu pego o meu noivo, eu pego aquele que a minha alma ama e coloco junto de mim, no lugar que ninguém tem acesso, no lugar onde só eu sinto, porque eu posso falar da minha dor para você. Mas isso não fará você senti-la. Sim ou não? Eu posso, Dora, falar de uma dor que eu tenho para você. Mas isso não vai fazer você sentir a minha dor. Mas quando eu pego o meu amado e coloco ele aqui, ele sente a minha dor. É isso que ela está falando. Eu coloco ele num lugar tão restrito, tão no meu interior, que ele é capaz de sentir a minha dor, e ele coloca o bálsamo, ele coloca a cura, ele coloca aquilo que eu preciso. Aí elas falaram assim, se o Senhor estivesse aqui, elas colocaram uma condição. Irmão, quantas vezes nós condicionamos a Cristo, vou dar uma oferta, Deus vai fazer. Vou servir a Ele, Ele vai fazer. Sim ou não? Sim ou não, gente? Quantas vezes nós colocamos condições? Se eu fizer assim, Deus vai fazer assado. Ela fala, se o Senhor estivesse aqui, eu não estaria passando por esse momento difícil. Eu não estaria vivenciando essa noite na minha vida. Eu não estaria passando por esse momento de dor, de sofrimento, de tristeza.
Foi isso que elas falaram para Jesus. Mas Jesus já estava decidido a ressuscitar Lázaro. Aí Jesus chama, sabe o que Jesus faz? Jesus vai até lá, porque elas foram encontrar Jesus fora da aldeia. Elas foram encontrar Jesus aonde? Aonde, gente? Então vamos novamente. Elas foram encontrar Jesus aonde? Aí Jesus vem de lá. Vai na casa delas, vê todo mundo chorando. Aí Jesus fala assim, aonde puseram o corpo? Sabe o que Jesus está falando? Me leva num lugar restrito. Me leva num lugar da dor. Me leva onde está doendo. Me leva aonde existe a dificuldade. Me leva lá. É lá que eu quero ir. Não adianta eu estar aqui fora e você estar conversando comigo e ter familiaridade comigo. Eu quero ir lá onde está aquilo que te incomoda, aquilo que te dói, aquilo que te frustra, aquilo que te cansa, aquilo que te faz pensar 2 vezes, aquilo que te desanima. É lá que eu quero ir. Aí Jesus fala para elas assim, me leva lá. Onde puseram ele? Aí a Bíblia diz que sai todo mundo. Aí Jesus vai lá num lugar restrito, lá entre os seios da amada, lá onde ninguém toca, onde ninguém vai, onde ninguém tem acesso, onde ninguém consegue mexer. Ela falou assim, Senhor, você vai mexer mesmo aí? Já tem negócio aí que fede. Sabe por que a gente não quer levar Jesus lá onde está restrito? Lá no cantinho, sabe, Fernanda? Por que a gente não quer levar? Porque fede. Ela fala assim, eu coloco um saquinho de mirra. Sabe o que ela está falando? Eu ainda tento colocar um cheirinho lá para tirar o odor forte. Porque o negócio é feio. Aí elas falaram assim, Senhor, já tem 4 dias, isso aí está fedendo muito. Aí Jesus fala para elas assim, pastor, eu não tenho dito para vocês que se creres verás a glória de Deus? Jesus vai lá no lugar da intimidade, irmãos. Jesus vai lá no secreto. Vai lá no espírito. Lembra que eu falei? Não adianta sermos tocados na nossa alma. Porque quando somos tocados na nossa alma, quando a gente sai ali naquela porta, a gente esquece. Ele vai lá no lugar secreto e fala assim, eu não tenho falado, o que eu tenho falado com você? Sabe o que Deus está falando, está fazendo, irmãos? Está tentando lembrar. Deus, nesses dias, tem tentado lembrar a César, irmãos. E se Deus está fazendo isso, é porque Ele tem urgência. O que Deus tem nos falado este dia é tempo de voltar. Os músicos, por favor. É tempo de voltar. É tempo de buscar. É tempo de se debruçar em Deus. É tempo de buscar a palavra de Deus. É tempo de trazer esse amado para um lugar completamente secreto. Ele fala assim, me leva lá. Lá onde ninguém pode tocar. Lá onde ninguém pode mexer. Lá onde cheira mal. Lá onde gera dor, onde gera frustração, onde gera tristeza. Lá onde tem morte. Me leva lá. Aí ele fala assim, lá diante do problema, lá no lugar secreto, eu não tenho te falado? Irmãos, Deus ele vai começar nessa manhã, dentro do nosso espírito. Amém, queridos? Deus ele não quer tocar na nossa alma. Deus ele não tem interesse em mudar a nossa conta bancária. Deus ele não tem interesse em que... Ele não está interessado em que eu tenha ou não, se eu tenho ou não um carro. Deus ele não está interessado em absolutamente nada do que é aparente. Porque tudo que é aparente, irmão, se torna familiar. Esse é o problema da vida aparente. Você tem um carro, aquele carro passa todos os dias com você. Ele se torna familiar. Até que chega o dia que você fala o quê? Não me serve. Muitas vezes Cristo se torna tão familiar
que tem pessoas que falam assim, não me serve mais. Então Deus, Ele não está interessado em nada disso. Ele está interessado em tocar no nosso espírito. Por isso lá em Mateus Ele vai ensinar a orar, mas antes de ensinar a orar, Ele ensina o padrão. Quando vocês orarem, entrem para os seus quartos. Orem em oculto. Não façam como os fariseus que fazem longas orações nas praças para serem vistos, não. Entrem no seu quarto. Fecha a tua porta e fala com o teu Deus em oculto. Porque o teu Deus, que vê o que, gente? Ele vê o secreto. Ele vê o que está oculto. Ele vê o lugar restrito que ninguém vê. Ele não está preocupado com a nossa vida aparente que se torna familiar. Ele está preocupado com o que está no oculto, o que está em secreto. Ele fala assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora e fala com teu pai em oculto. Porque o teu pai que vê o que está em secreto, o teu pai que vê o que está em oculto, te responderá. E nessa manhã, irmão, a Sunamita, ela nos ensina esse lugar secreto, a trazer o noivo para esse lugar secreto, a fazer com que ele tenha acesso irrestrito. Amém, queridos? Qual o convite de Deus nessa manhã? Me leva lá. Me leva lá. Me leva lá, Karen. Lá onde dói, onde tem medo, onde tem dor, onde tem tristeza, onde tem frustração, onde tem limitação. É lá que eu quero ir. Talvez você tenha falado disso com tanta gente, mas ninguém tem o poder de sentir a tua dor. As pessoas podem até ser empáticas. Empatia é se colocar no lugar do outro, não é isso? Poxa, fulano está passando por isso. Vamos colocar ele para trabalhar hoje não. Vamos deixar ele ser ministrado. Empatia. Mas sentir a nossa dor, só o noivo. Só aquele que é íntimo. Hoje o pastor Adalberto está lá, passando por alguma situação, ou eu mesma estou passando por alguma situação. Irmãos, aquilo acaba com o ambiente na casa enquanto não resolve. Por quê? Porque todo mundo sente, porque todo mundo sofre, porque todo mundo passa, porque todo mundo fica aflito, porque todo mundo sente. A intimidade gera isso, o poder de sentir a dor do outro, o poder de sentir o coração do outro. E automaticamente, quando nos tornamos íntimos dele, nós também sentimos o anseio dele, nós também entendemos a pressa dele, nós também entendemos o coração dele e nós conseguimos corresponder a esse noivo. É isso que a Sunamita está falando. Eu quero corresponder, eu quero fazer mais. Nessa manhã, irmãos, o convite é simples. Me leva lá. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Deus tem interesse, irmãos, em nos tocar de uma maneira única, pessoal e intransferível. O jeito que Ele vai tocar em mim, Ele não vai tocar você. É cada um. Com cada um, Deus tem algo particular. Deus tem algo particular com você. Deus tem algo particular com você. Deus tem algo particular com você, Daniele. Deus tem algo particular com você, Vanessa. Deus tem algo particular com você, Sirleide. Deus tem algo particular, pessoal e intransferível. E isso só se dá através da intimidade. O que eu preciso fazer? Fazer igual a noiva. Levar o noivo lá. O noivo não, irmãos, o noivo não pode casar com a noiva com a qual ele possui segredos. Não é verdade, Ana? Não tem como casar com alguém tendo segredo com essa pessoa. Qual é o desejo do noivo? Conhecer o lugar secreto. O lugar que ninguém tem acesso. É esse o convite dele nessa manhã. Curve sua cabeça, feche seus olhos. E eu não sei o que você vai fazer, mas Ele quer ir lá. Ele quer ir lá naquele cantinho bem escuro, naquele cantinho
cantinho que dói, ele quer ir lá naquele cantinho que ainda traz algumas dificuldades, ele quer ir lá naquele cantinho que impõe na sua vida algum tipo de limitação, ele quer ir lá naquele cantinho que nem às vezes você mesmo consegue ir. Ele vai com você nessa manhã e ele vai colocar o bálsamo dele, e ele vai colocar a cura, e ele vai ministrar a unção neste lugar, no nome de Jesus.